compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Pessoal, boa noite, viu? Boa noite. O pessoal de casa está ouvindo tranquilo, vendo também? Também se estivesse vendo, não ia perder nada, não. Brincadeira, né, Anderson? Obrigado, Bega, também. Quando a gente vai praticando mesmo assim, no início a gente pensa que o zazen é uma questão assim do corpo da gente, entendeu? Ou seja, não, deve ser uma coisa corporal. Aí outra pessoa pode pensar, acho que o zazen trata alguma coisa mais no nível das emoções. Porque tem vezes que a gente sente mais o corpo, tem vezes que a gente sente mais a mente, ou a emoção. Na verdade, o zazen só reflete aquilo que a gente está sentindo. No zazen é mais fácil de perceber aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, né? A gente começa a ter uma percepção assim mais apurada, uma percepção assim melhor daquilo que está acontecendo no interior da gente. Como é que eu estou hoje? Hoje eu estou assim. O zazen deixa a gente com essa percepção apurada, sabe, sobre o que está acontecendo no nosso interior. A gente para assim e pensa, percebe, não estou legal hoje, ó. Depois você pode perceber, estou legal hoje eu estou bem. E nesse tempo de prática, uma coisa curiosa acontece, às vezes eu venho arrumar aqui, aí às vezes não estou bem, sabe? Estou cansado, sei lá, estou chateado com alguma coisa que eu queria que acontecesse e não aconteceu. Aí eu vim, arrumo, aí parece que magicamente tudo se ajeitou. Quinta-feira passada mesmo a gente passou o dia aqui ajeitando algumas coisas, estava muito bem. Aí fui para casa, tomei um banho, descansei um pouquinho, aí vim de novo. Aí quando eu estava saindo de casa, tô morto, cansado, energia zero. Aí eu vim, comecei a fazer as poucas coisas que ainda tinha para fazer. Quando acabou o zazen, foi que eu vim perceber que eu estava bem melhor. Eu não estava nem bem melhor, estava melhor. Porque parece que o zazen também, ele recarrega a energia do corpo da gente, entendeu? Ele era como se a gente colocasse o celular na tomada para carregar. O zazen era como se fosse esse carregador. Vai assim, ajeitando as prateleirazinhas. É curioso esse negócio, entendeu? Como a gente vai ficando com o corpo com mais energia, com mais vibração. De 2008 para cá, são quantos anos? 17? Alguém com precisão aí? De 2008? 17, né? Então, de 1º de maio de 2008 foi o dia que eu, assim, vamos dizer, conscientemente, eu escolhi essa tradição que eu sigo, né?
17 anos. Já é uma adolescente, já. Tem quantos anos, Letícia? 15. Olha aí, 2 anos mais velho. Meu Zazen é 2 anos mais velho do que tu. É interessante o quanto a gente vai o quanto a gente vai aprendendo, entendeu, com a prática. Essa auto-observação que a gente pode ter do mundo interno da gente é muito precioso. Porque quando você, sua mente, sua emoção quiser enganchar com alguma coisa, você não embarcar. Você ter autonomia de não ir. Entendeu? Você ter autonomia de se perceber para onde é que sua mente, suas emoções estão lhe encaminhando. Geralmente a gente vai. A gente vai porque a gente não sabe o que fazer. A gente tem áreas muito familiares na nossa mente, no nosso comportamento, áreas muito de muita conexão com aquilo. Do mesmo jeito com pessoas. Mas quando a gente começa a ficar atento, a gente começa a perceber assim, cara, minha mente está criando isso aqui. Minhas emoções estão criando isso aqui. Pera, eu tenho autonomia, eu preciso respirar um pouquinho e redirecionar. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, as pessoas que começam a praticar com mais frequência também podem pensar que o zazen ou é corpo, ou é mente, ou é emoção, ou é instituição. Não tem pessoas, eu estava conversando recentemente com uma pessoa, até quinta-feira, quinta não, sábado, não, domingo passado, amanhã faz uma semana. Pessoas dizendo, é religião, instituição. Eu deixei a pessoa falar e eu, ainda bem que as instituições existem. Por mais que a gente não goste das instituições, ainda bem que elas existem. Porque a gente passa e as instituições elas têm mais possibilidade de permanecer. E nenhuma instituição, quando ela realmente está consolidada, ela tem que abrigar toda a diversidade de pessoas que existem, né? Geralmente, se você for olhar os templos zen, o pessoal é todo vestido ou de preto, preto e branco. E aqui eu faço questão que venha todo mundo colorido. Eu acho tão bonito quando tá um laranja, um preto, um... Eu não sei nem que cor é aquela ali que o Manuel tá vestido. Que cor é essa, Manuel? Um azul com laranja. Azul? É um estampado. Um estampado. Você tá entendendo? Assim, porque o Brasil é muito disso, entendeu? O Brasil é essa variedade, essa diversidade. E eu acho que uma tradição ela não pode ser empurrada de goela abaixo, assim. Não, todo mundo tem que se sentar exatamente desse jeito. Todo mundo tem que fazer tudo exatamente desse jeito. Não, o zazen tem que fazer do jeito que é, porque é uma coisa. Mas a questão, o nosso gosto com comida, o nosso gosto do vestir. Porque às vezes quando a gente está começando, teve uma pessoa que me perguntou, ô monge, eu vou vir para cá sempre com a mesma roupa? Eu digo, eu não sei. Tu lembra disso? Logo quando a gente começou, há 10 anos. Eu vou ter que vir sempre com a mesma roupa? Eu não sei. É porque a menina me via sempre com a roupinha igualzinha, né? Mas são preocupações que você tem que vir confortável, entendeu? Tem que vir confortável. Você tem que vir com uma coisa que você se sinta bem. Porque o zazen é muito sobre esse acolhimento. Sabe, o zazen é muito isso, né? De você se acolher, assim. De você se abraçar. De você perceber que sua prática vai além das instituições. A sua prática vai além dos lugares. A sua prática vai além das pessoas. A sua prática é onde você estiver. Porque tem, às vezes, tradições que ele obriga você a fazer determinadas coisas
a pensar do jeito que eles querem que você pense. Você não tem autonomia no pensar, não tem autonomia no sentir, não tem autonomia no agir. Você não tem autonomia. Você é um ser livre. Você é um ser livre, entendeu? Nós somos seres livres. Nós somos seres livres para agir e para receber os frutos das nossas ações. Essa é a grande verdade. E a nossa vida, ela não é muito diferente daquilo que a gente acredita, individual e coletivamente. A nossa vida não é muito diferente daquilo que a gente acredita, individual e coletivamente. Não é. Nós temos crenças que são muito enraizadas, muito firmes. E algumas coisas que a gente está enraizado, às vezes são alguns venenozinhos, algumas ervas daninhas da nossa mente. Coisas que a gente acredita que não são boas para a gente, nem para a nossa interdependência, para a nossa coletividade. Né? As pessoas às vezes perguntam, monstro, como é que eu vou saber se uma ação é certa ou não é? Não é difícil saber qual ação deve ser tomada e não deve, né? Às vezes a gente está assim, na vida, assim, também num precipíciozinho. Olha, se eu for para cá, vai ser tudo de um jeito. Se eu for para esse lado de cá, vai ser tudo de outro jeito. Como saber, né? Qual o caminho a seguir? Até o ano passado, eu dizia muito assim, sua voz interior sabe. Às vezes ela não sabe, entendeu? Às vezes tem um blá 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 muito grande que te impede de ouvir a verdadeira voz interior. A verdadeira voz interior, sua verdadeira intuição, sabe o que você precisa. Mas é preciso dar uma limpadinha na lentezinha do óculos, que é para poder ver as coisas com maior lucidez. O budismo é uma tradição religiosa que não está preocupada em fazer com que as pessoas acreditem em algo metafísico. Ai, Buda, por favor, eu sou Buda, é. Isso não é budismo, não. O budismo é caracterizado por ser uma tradição religiosa, filosófica, onde o praticante ele é levado a fazer reflexão. Ele é levado para refletir, refletir sobre a condição humana, sobre sua interdependência, sobre os seus relacionamentos, sobre sua ação no mundo. O budismo é uma tradição que está preocupada com isso. E não a iluminação. Eu quero me iluminar. Eu quero a libertação total do sofrimento. A iluminação já está aí. O Zen gosta muito de dizer isso. O estado da iluminação já está. A gente só precisa acessar essa lucidez que tem. Não tem que buscar nada fora. Quando a gente está nos primeiros zazen, às vezes está muito tumultuado as coisas, mas se você já deve ter percebido que entre as várias perturbações chega um instante de lucidez, um instante de paz. Vocês já sentiram isso? Um instante de paz. Sim. Isso está aí o tempo todo. Não é o lugar que te faz sentir isso. Não é o lugar. É como você está posicionado, a sua mente está posicionada, as suas emoções estão posicionadas, entendeu? Não é uma coisa sobre o fora. É como isso está dentro de você. Esse instante assim, de lucidez, de paz, essa sensação maravilhosa que a gente tem, a gente precisa se familiarizar com esse estado. Infelizmente, a gente já perdeu muito desse estado, que é um estado inato. Está aí. Mas a perturbação também está. Nós já fizemos coisas desde tempos imemoriáveis que nós perturbamos o nosso corpo, nós perturbamos a nossa mente, nós já perturbamos nossos relacionamentos. E aí, às vezes, é difícil da gente desconstruir essa perturbaçãozinha que a gente tem em determinadas áreas. Por isso que a gente para assim no zazen,
Deixa vir tudo. As coisas vêm. Do mesmo jeito que vem, vai embora. A gente não dá força. A gente não dá força, entendeu? A gente também não fica assim, não, eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso. Porque se a gente nega, se a gente vai rejeitar, a gente está tendo aquilo que a gente está negando. Apego e aversão são muito parecidos. Mas a cabeça da gente, a mente da gente, são duas coisas diferentes, mas não são. Nossa, eu quero tanto esse tripé. Esse tripé. Olha, tira esse tripé daqui, tire. Olha, esse tripé eu não aguento. Não, olha. Eu tô tendo, mesmo sem querer eu tô tendo. A prática, parece que ela passa um óleo no corpo da gente e a gente arruma um lugar de passar entre os extremos, entendeu? Existe um lugar, um caminho, que é o caminho do meio. Só que a gente pode errar pensando que o caminho do meio é a indiferença. E não é indiferença. Não é comigo, tá tudo bem. São com as outras pessoas, eu tô bem. Não é assim, entendeu? Interiormente, a gente sabe que não é assim. Porque às vezes a pessoa não tá bem e aquele estado negativo que a pessoa tá, recai sobre você. Não é assim? Então, o budismo, eu aprendi muito isso no budismo. Ter cuidado com a interdependência. Ter cuidado com as relações. Porque, assim, nós somos muito preciosos. Às vezes a gente nem se considera. Mas a gente é muito precioso um pro outro, entendeu? Uma vez eu escutei uma coisa tão bonita, no ano passado ainda, em dezembro do ano passado. Alguém fazendo uma reflexão da vida e disse, é porque essa era a forma que minha avó tinha de nos amar. Não é, fica parecendo algumas coisas estranhas, assim, que às vezes a pessoa é um pouco ríspida, um pouco ignorante, mas às vezes as pessoas têm uma forma de amar que a gente não entende. Às vezes a pessoa não sabe como expressar o amor de forma suave. Às vezes a pessoa só sabe expressar o amor de forma desse jeito, mas não é que a pessoa seja ruim, entendeu? Não é que a pessoa deseja o nosso mal. Porque cada um de nós aqui, a gente está sempre procurando ser feliz o tempo inteiro. E a gente procura felicidade onde? Principalmente nas pessoas, nos lugares, em determinadas situações. Aí a gente para assim, nossa, é tão maravilhoso quando você está no zazen, que você tem uma sensação de paz, quando você sente seu corpo está reenergizado, quando você sente que você se equilibrou, sem pensar coisas metafísicas, apenas sentado e respirando. O Buda não era nada criativo, né? Uma vez chegaram perto do Buda e perguntaram, e você ensina o quê? Ele disse, olha, eu ensino as pessoas a se sentar, a andar, a comer. Aí o cabo disse, tá certo então, e foi embora. Mas o que a gente faz no dia a dia? Não são essas coisas? Aí o Zen diz, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer um corpo e mente junto o tempo inteiro. Tudo juntinho, corpo e mente. A atenção, o tempo inteiro junto ali. Porque a vida da gente, por mais passado que a gente tenha, por mais aspirações que nós tínhamos com o futuro, o que é a vida da gente se não é eterno momento presente, não é? Às vezes o Zen fala muito dessa questão de estar presente, as pessoas não entendem. Tem pessoas que quando a gente fala estar presente, pensam que não precisa planejar para o futuro. Olha, se fosse só estar presente, eu não arrumaria aqui. Eu não desarrumaria aqui. Não, porque é presente, só presente, só presente. Não, estar presente significa ter lucidez também para organizar as coisas que vão acontecer mais para frente. Né? Tem muita coisa que às vezes a gente não entende. Não, é só para ficar presente, não é? Gente, eu tenho aula segunda-feira, eu não vou preparar minhas aulas, não, né? Não, quando chegar lá na hora eu preparo tudo, assim, não existe isso. Tem coisa que você tem que se dedicar, né? Isso é muito precioso, pessoal.
Porque você precisa saber utilizar o que a gente chama os 3 estados do tempo. O passado já foi, mas você pode ressignificar. Você pode dar novo sentido ao passado. O passado tem coisas importantes para a gente se inspirar ou não se inspirar. O futuro, o que a gente deseja, o que a gente aspira, a gente tem que se moldar agora. A gente tem que se moldar agora. Como é que eu me vejo no futuro? Eu me vejo no futuro, mas esse futuro eu preciso me moldar agora, entender como eu, a partir daqui, eu me projeto lá na frente. Isso é um TCC, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. Olha, eu quero que minha monografia, eu quero que meu TCC seja daquele jeito. Mas não é passo a passo? Eu faço assim, ó. Passo 1, passo 2. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. E a gente chega numa etapa e quando a gente está lá na frente, não quer dizer que a gente acabou, não. É interessante quando está escrevendo, a gente pode ressignificar os primeiros parágrafos. E às vezes vira uma loucura, porque a gente vai mudando, muda um tópico, muda outro, aí, não, peraí. Por isso que é importante a gente ter essa lucidez, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu, eu levei um carão da professora, da Moja Cohen, ela disse, e você já acabou sua universidade? Eu, falta o quê? Meu TCC. Mas é coisa simples, eu faço. Faz um tempão que eu estava sem fazer. Ela disse, por ser simples, depois você vira monge. Foi uma das condições que ela colocou para eu fazer meu trabalho de conclusão de curso, entendeu? Porque eu considerava que era tão simples que eu podia fazer a qualquer momento. Aí ela foi lá e, pá, por ser simples, faça. A mente se protegendo, né? Tem algumas coisas ali que eu não queria enfrentar, a mente já criou todo um enredo, é simples. Ou então é muito difícil. As coisas pessoal. As coisas são como a gente faz com que elas sejam e como as condições permitem. Por isso que é muito importante a gente ver as condições de vida que a gente tem. Nessa condição de vida que eu tenho, o que eu posso fazer? Ninguém precisa morrer 10 milhões de vezes, 20 milhões de vezes para evoluir, não. A evolução, não gosto nem desse nome. A evolução é agora, entendeu? A gente faz assim, a gente tira os venenos assim, um banho de sal grosso, de ervas finas, ervas grossas, dos pés à cabeça agora. Eu juro a você, como um bom cristão que eu também sou, um zazen para mim é um banho. Parece que eu mergulho assim num tanque bem profundo. Saiu limpinho, limpinho. Às vezes tem uma interdependência não boa e começa a se sujar de novo. Mas não é assim, não é a vida da gente é desse jeito. A gente passa por ali, aí tem um estado, conhece algumas pessoas, só conversa besteira, você. Aí eu tava. Olha a interdependência como é uma coisa preciosa, né? A interdependência cultiva coisas em mim, no meu jardim interior, e eu também cultivo nas pessoas. Umas rosas assim, bem bonitas. É umas rosas assim, bem estranhas. A gente pode cultivar em si mesmo, então nos outros. Quais são as rosas que vocês têm cultivado, as plantinhas que vocês têm cultivado aqui dentro, entendeu? Aqui dentro. Eu repito, para encerrar, a vida da gente não é diferente do que a gente, dos nossos valores individuais e coletivos, não. Porque os valores individuais que nós temos, eles interagem com a coletividade, não é? Tem coisas nossas que às vezes se sobrepõem, e muitas vezes a coletividade se sobrepõe a gente. Quando a coletividade se sobrepõe a mim, eu faço? Tem várias opções. Se for uma coisa negativa, você renuncia. Não, essa coisa eu não quero.
Isso não faz bem nem para mim, nem para as pessoas. Então eu vou renunciar a essas coisas. Ah, não, essas coisinhas aqui são boas, essas plantas são boas, essas coisas são ótimas. Então eu quero para mim, eu quero para as pessoas que estão comigo. A gente é um jardim. Tem um monge, tinha, né? Porque infelizmente ele morreu, Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, zen, ele sempre falava nisso, né? Assim, nós tínhamos todas as sementes, todas. Agora você escolhe quais vão regar. E quem é que rega? A nossa interdependência, as nossas relações, as pessoas com que a gente fica, as pessoas com que a gente convive, são elas que regam. E a gente rega uma delas também. A gente deveria trocar a espada pelo regador. É mais saudável. É melhor.